Um dos nossos exercícios da FAMECA, a gente bate o olho, vê um gráfico de pressão por volume, desconfia da termodinâmica, né? Um ciclo termodinâmico é realizado por 5 mols de um certo gás ideal, conforme representado no gráfico a seguir. Aí tem um gráfico bem doido. E ele quer saber, na letra A, o trabalho realizado e a variação da energia interna do gás no ciclo completo. Duas perguntas. Variação da energia interna em um ciclo. O que a gente vai ter que lembrar? Quem está seguindo a playlist na ordem, a gente já fez um exercício muito semelhante agora há pouco, né? Para vocês notarem como esses exercícios são parecidos. Mesmo sendo de vestibulares diferentes, eles são feitos pela Vunesp. Por isso que eu falo para vocês sempre que o melhor jeito da gente treinar é fazendo provas que já aconteceram, porque provavelmente as questões que ainda virão serão semelhantes às questões que já apareceram. A grande maioria delas, eu diria. Então, vamos começar pela energia interna. Ele quer saber a variação da energia interna do gás no ciclo completo. O que é energia interna? Se o nosso gás fosse monoatômico, a gente calcularia essa energia interna como sendo 3 meios de nRT. Mas eu não sei se ele é. Se ele fosse diatômico, a gente calcularia como sendo 5 meios de nRT. Mas eu não sei se ele é. Então, eu não sei que tipo de gás é. Eu sei que essa fórmula, 3 meios, 5 meios, tá mudando só o numerinho ali de cima. Isso depende dos graus de liberdade do meu gás, vai depender de quantos átomos tem formando ele. Eu não sei quantos tem. Mas eu sei que os 5 meios, o 3 meios, o N e o R, eles são constantes. A única coisa que vai variar ao longo do nosso ciclo é a temperatura. Então, a variação, aliás, a energia interna vai depender de uma constante, que eu não sei quanto vale exatamente, mas eu sei que ela é uma constante, vezes a temperatura, para o nosso gás desconhecido, né? Eu só sei que ele é ideal, não sei quantos átomos ele tem, mas tudo bem. Eu sei que a energia interna é uma constante vezes a temperatura. Mas se a gente tem um ciclo, isso significa que ele sai do ponto A e volta para o ponto A. Então, a temperatura inicial é a temperatura do ponto A e a temperatura final também é a temperatura do ponto A. Então, a variação é TA menos TA, que dá zero. Se a temperatura não varia, a energia interna também não varia. Então, variação de energia interna em um ciclo é igual a zero. E a gente quer também, na letra A, o trabalho realizado nesse ciclo. Trabalho realizado em um ciclo, quando a gente tem um gráfico de pressão por volume, é a área interna do nosso ciclo. Então, é a área de dentro do nosso ciclo, que eu pintei de azul ali, numericamente igual. Certo? E agora, o que a gente vai ter que pensar? Primeiro que ele vai dar positivo, porque a parte mais alta do nosso ciclo está indo para a direita, o volume está aumentando. Então, vai dar positivo porque é o sentido horário, beleza. Então, o sinal tá tudo bem já. Vamos calcular a área disso daí, então. Ó, isso daí é um polígono de muitos lados. A gente não sabe calcular a área desse trombolho, assim, direto. Vamos dividir em duas partes que a gente conhece, tipo assim, vou calcular a área 1 e somar com a área 2. São dois retângulos. Então, o nosso trabalho do ciclo vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1 é um retângulo e a área 2 também é um retângulo. A área 1 tem base do 2 até o 6 é 4, vezes a altura, que é do 5,3 até o 8,3, que dá 3. Só que eu tenho que tomar cuidado com o que tem no eixo lá em cima, ó, vezes 10 elevado a 3. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 3. Mentira, eu fiz primeiro 2? Ai, gente, eu fiz ao contrário. Mas tá tudo bem. Então, eu fiz primeiro do 2, depois do 1. Aí já vou marcar aqui. O que eu tava falando era esse segundo. 4 vezes 3 vezes 10 elevado a 3. O outro, a base é 2, porque só do 2 até o 4. Aí 2,3 até o 5,3 tem 3 vezes 10 elevado a 3 por causa do eixo. Certo, como é que eu faço essa conta de um jeito fácil? Poderia multiplicar tudo do jeito que vocês estão acostumados, mas eu vou fazer do jeito mais bonitinho, que é pensando em coisas em comum. 3 vezes 10 elevado a 3 tem nos dois. Então, eu vou imaginar que eu estou pondo ele em evidência e somar o que sobra. Então, 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 2 mais 4 dá 6. 4, 5, 6. Né? Então, 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 6 vai dar 18 vezes 10 elevado a 3. Não precisa fazer desse jeito, tá, gente? Pode fazer normal. Se vocês fizerem normal, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3 mais 12 vezes 10 elevado a 3. 6 mais 12 também dá 18 vezes 10 elevado a 3, tá tudo bem. E aí não tá em notação científica, nós gostamos de notação científica, então eu vou voltar uma casa com a vírgula. Na notação científica, lembra, o número antes da vírgula não pode passar de 9, alguma coisa, não pode ser maior do que 10. Então, 18 não pode ser, tenho que voltar mais uma casa, vai ficar 1,8.
vezes 10 elevado a 4 joule. E essa é a segunda parte da resposta da letra A. Beleza. Vamos para a letra B. Apagando tudo de novo. Considere que a constante universal desse gás é 8,3 joule por mol vezes Kelvin, sistema internacional. Determine o valor da temperatura do gás em Kelvin no ponto A do ciclo e calcule a variação da temperatura sofrida pelo gás durante sua expansão. Duas perguntas outra vez. Então, primeiro a gente quer a temperatura do gás no ponto A. O que a gente sabe sobre o ponto A? A gente quer a temperatura durante a expansão, que é o que a gente vai fazer na letra B, só para a gente se localizar, vai ser desse ponto A até o ponto B, que é a parte onde o volume aumentou. Expansão quer dizer que o volume está aumentando, o gás está ocupando mais espaço. Então, a expansão vai ser do A até o B, mas a gente vai fazer isso depois. Que é outra parte da nossa pergunta, né? A variação da temperatura de A para B. Mas no ponto A, o que a gente conhece? Pelo gráfico, a gente conhece a pressão, 8,3 vezes 10 elevado a 3 no sistema internacional. O volume, 2 metros cúbicos, também está no sistema internacional. O número de mols, 5 mols, também está no sistema internacional, é o N. R ele deu, T é o que a gente quer. Vamos substituir tudo isso. Então, pressão é 8,3 vezes 10 a 3, volume é 2, o N é 5, o R é 8,3, TA é o que a gente quer saber. Deixa o TA aí. E agora? Tem 8,3 dos dois lados, a gente pode cortar. Aí, do lado de lá, vai ficar 2 vezes 1000, que é o 10 a 3, vai ficar 2000. E do lado de cá, 5 vezes TA. Vou passar o 5 dividindo. 20 na tabuada do 5 dá 4, sobram 2 zeros, então 400 no sistema internacional. Kelvin. Essa é a temperatura no ponto A. Primeira parte resolvida. Agora ele quer a variação de A até B, então preciso descobrir a temperatura em B. Como? PV tipo Votal. De A até B, a gente vai ter PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB. Mas de A até B, a gente tem uma transformação isobárica. Então, eu posso cortar a pressão, que a pressão é a mesma dos dois lados. Vai ficar volume em A, que é 2, dividido pela temperatura em A, que a gente acabou de calcular aqui, 400, vezes, igual a VB, que é 6, dividido pela temperatura em B, que é o que a gente quer saber. Podemos até simplificar, se vocês quiserem, mas eu fiz direto nesse caso. Então, eu multipliquei em x, fiz 400 vezes 6, que dá 2.400, e 2 vezes TB, 2TB. Passo 2 dividindo, 2 vezes quanto que dá 2.400? 1.200 Kelvin, que ela é a temperatura no ponto B. Como a temperatura no ponto B, a gente pode calcular a variação da temperatura, que é o que ele quer, de A até B. Então, eu tenho que fazer uma menos a outra, né? Então, TB menos TA, 1.200 menos 400 dá 800 Kelvin. E essa é a segunda parte da nossa resposta da letra B. Ufa, terminamos esse exercício.